Então, pessoal, voltando aqui à aula, queria fazer a correção em tempo real, que eu tive um erro de concordância. Então, aqui recapitulando: quantos vereadores o município de Mara Rosa possui? Quantos vereadores o município de Uruaçu possui? Essa proposta de questionamento, ela é interessante para vocês irem treinando, né, em relação à situação das câmaras de vereadores, que é definido de forma proporcional, que vai de 9 a 51, 55, aumentando de 2 em 2. Então, assim, tentem responder essas questões, porque seria muito interessante para vocês irem memorizando. Infelizmente, não há outra forma a não ser observar uma lógica geral e decorar. Né? Eu não, como a nossa prova ela vai ser discursiva, acho que vocês não vão ter problemas. Mas eventuais concursos públicos, né, é interessante ter essa em vista pelo menos os principais critérios. Então, respondam, assim como tentem definir todos os estados da federação, né, os 26 estados e o Distrito Federal. Quantos deputados estaduais possuem, por exemplo, Mato Grosso do Sul, quantos deputados distritais, né, atentem-se para essa expressão, possui o Distrito Federal. Então, assim, tentem, né, vocês em casa, então depende de cada um, quem quiser fazer, quem não quiser fazer, isso aí depende de vocês. Mas tente estabelecer uma lista, né, de quantos deputados estaduais possuem os estados-membros do Brasil. Observem o Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Norte. Tudo bem, pessoal? Eu preparei para esta aula também que a gente responda ao exercício que eu mandei para vocês por e-mail. Então, observem o e-mail de vocês, né? Quem respondeu, ótimo. Quem não respondeu, eu lamento. Então, eu elaborei 20 questões. Essas questões elas são muito interessantes para a gente revisar, né, o conteúdo, mas não só revisar. Aqui tendo como uma forma de aula ainda, né? Terá alguns slides, algumas questões que trazem assuntos novos que eu não compartilhei. Então, como se não tem natureza avaliativa, né? Então tentem interpretar como uma forma de continuidade nos estudos de vocês. Então, por exemplo, a primeira questão: assinale a alternativa que está de acordo com as regras que dispõem sobre a organização político-administrativa do Estado, prevista na Constituição Federal. Então, observem: os territórios não integram a União, constituindo unidades administrativas independentes. É justamente o contrário, né? Como eu falei no vídeo passado. A criação do município somente poderá ser realizada por decreto do presidente da República. Também não há previsão constitucional para isso. É expressamente vedado o desmembramento de estados. Isso não tem previsão. Né? Vamos lá observar o artigo 25. A incorporação, a criação, a fusão, o desmembramento, né, de municípios depende de consulta prévia das populações dos municípios envolvidos. Né? É isso que diz a nossa Constituição, como a gente vai ver no próximo slide. A organização política administrativa do Brasil compreende a União, estados e municípios. Onde é que está o Distrito Federal? O Distrito Federal ele é um ente político, é um ente federativo. O Distrito Federal ele elege 3 senadores, né? Elege deputados federais. Né? Então, assim, é importante levar em consideração Distrito Federal ele congrega tanto as competências dos municípios quanto as competências dos Estados-membros. Mas ele não se confunde nem com o Estado-membro, nem com o município. Ele é um Distrito Federal, né? O próprio nome já sugere. Então, eu fiz aqui, né, uma observação por que cada alternativa está errada. Então, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. Né? É o que está dizendo na nossa Constituição. A criação,
a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios fará-se por lei estadual, não é decreto, né? Dentro de um período determinado por uma lei complementar federal. Lembrem, lei complementar, maioria absoluta. E dependerão de consulta prévia, plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estados de viabilidade municipal, apresentado na forma de lei. Né? Os estados, né, vejam a alternativa C, podem incorporar-se entre si, subdividir-se e desmembrar-se para se anexarem a outros. O que não pode ter é uma independência, né, do Estado, ou seja, uma tentativa de ser soberano. Veja, os Estados são autônomos, mas eles não são soberanos. O único que é soberano é a República Federativa do Brasil, né, que tem soberania. É um dos fundamentos, como está lá no artigo 1º. Né? Então, é possível. Né? Então, por isso que a alternativa C, como vocês podem observar aqui, está incorreta. Né? Porque a questão C, a alternativa D está correta. A fundamentação está na alternativa C, como eu coloquei aqui para vocês, né? Como vocês podem observar aqui. A alternativa é a organização política da República Federativa do Brasil, né? Compreende União, Estados, Distrito Federal e município. Todos são autônomos. Então a resposta está lá no artigo 18. Vamos observar aqui, né, a segunda questão. De acordo com o artigo 20, inciso 5º da Constituição Federal, os recursos naturais da Zona Econômica Exclusiva são bens... Essa questão ela é bem fácil, né, gente? O artigo 20 fala dos bens da União. Então, né, essa Zona Econômica Exclusiva... ela é um bem da União. Então, vamos ver aqui o gabarito, né? São bens da União. Inciso 5, artigo 20. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Então, aqui, lembrem, eu vou decorar todos os bens. Quem quiser, né, fazer isso, ótimo. Mas observem que o artigo 20 sempre vai falar da União. Então, já lembrem disso. Né? Lembrem que quando eu falo do artigo 20, eu falo da União. Terceira questão. Observem. Com relação à organização político-administrativa do Estado, julgue os itens subconsecutivos. Então, aqui nós temos, né, as alternativas. São 4 alternativas. 1, 2, 3 e 4. Então, observem aqui. Quem quiser dar um pause para observar. Vamos observar aqui quais são as alternativas que estão corretas. Então, segundo o gabarito, né, nós temos as alternativas corretas 1 e 3. Né? Então, significa que a 3 e 4 estão incorretas. Né? Então, observem aqui. Os estados possuem autonomia de autoadministração e autolegislação, observados os limites constitucionais e as competências privativas da União. Né? Para um Estado membro, né, Assembleia Legislativa, legislar uma matéria que é privativa da União, tem que ter uma lei complementar que autorize. Eu falei no primeiro vídeo, o poder legislativo estadual e municipais são unicamerais. Ou seja, nós temos a Assembleia Legislativa e nós temos a Câmara Legislativa, respectivamente. Né? Não há uma composição bicameral. Bicameral só a União. Né? Então, a resposta, né, da alternativa 3 está aqui discriminada, né, no nosso slide aqui ao lado. Tudo bem, pessoal? Né, vamos dar continuidade aqui. Quarta questão. Né? Essa aqui eu já não estou colocando o gabarito. Né? Os potenciais de energia hidráulica são bens, né? Qual é a alternativa? Observem aqui, a alternativa A, são bens da União. Né? É um interesse, lembrem, gente, é um interesse nacional. Né? O Serra da Mesa,
né? A hidrelétrica Serra da Mesa, ele fornece energia só para Goiás? Não. Ele está ligado ao complexo de Furnas. Então, conforme, né, está lá descrito no artigo 20, inciso 8, os potenciais de energia hidráulica são bens da União, né? Então, aqui nós temos a resposta. Para encerrar essa parte da aula, né? A primeira parte da resolução dos exercícios. Aqui, gente, nós estamos tendo uma aula e resolução de questão. Então, aqui nós estamos aprendendo, não tem natureza avaliativa. Eu achei essa metodologia interessante para a gente ir memorizando e compreendendo a lógica, né, que está em torno dessa organização. Então, observem aqui a quinta questão. A respeito da organização do Estado brasileiro, assinale a opção correta. Então, aqui vocês podem observar, deem um pause, leia com calma, né, cada alternativa, né? Vamos poupar o professor um pouquinho, que está ficando rouco. Vou até pegar uma água. Então, qual seria a alternativa correta? Né? A alternativa correta é a alternativa B. Então, aqui eu coloco o porquê de cada questão está certa ou errada. A alternativa A, porque ela está errada, né? Artigo 25, parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar direta ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, ou seja, uma lei ordinária, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então aqui nós temos uma exceção. Nós temos uma lei ordinária que não pode ser objeto de medida provisória. Porque a regra geral é que lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Então aqui nós temos uma exceção, né? É a exceção da exceção. Então vamos levando isso em consideração. Alternativa B, que é a correta, artigo 30, compete aos municípios manter cooperação técnica e financeira, né, com a União e com o Estado acerca de programas de educação infantil e ensino fundamental. Então, com certeza, os colegas aqui que são professores de ensino médio, ensino fundamental, ensino fundamental e ensino infantil, já têm um pouco de noção disso, né? Tanto é que as escolas municipais geralmente são aquelas que ofertam ensino infantil e ensino fundamental. Por que o artigo 20, porque a alternativa C está incorreta? Porque compete à União, né, de forma concorrente aos estados e Distrito Federal legislar. Lembrem, a palavra concorrente trata-se do poder de legislar, a capacidade legisferante, né? A responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens, direitos de valor urbanístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, é uma competência concorrente dos três entes federativos, Estados, Distrito Federal e União. Ou seja, não inclui aqui os municípios, né? Alternativa D, porque ela está incorreta? Porque é competência comum da União, ou seja, aqui nós temos uma perspectiva administrativa. Registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, né? Então aqui nós temos uma competência que é comum a esses órgãos, aliás, esses entes políticos. E por fim, por que a alternativa E está incorreta? Porque, segundo o artigo 20, né, são bens da União as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, construções militares, das vias federais de comunicação e preservação do meio ambiente, definidas por lei. Então, não são todas as terras devolutas que são competências da União. São essas que estão expressas, estão aqui há uma especificidade, né, nestas terras devolutas. Então não são todas, né? Aquelas ligadas à fronteira. Lembrem-se, pessoal, interesse nacional, fronteira, né? As questões militares é uma atribuição da União. Os Estados membros não possuem exército, eles possuem polícia militar, né?
e assim por diante. Vou aqui encerrar essa parte da nossa aula.